Principalmente, o centro dos assuntos era o problema do voto auditável. Parece que isso já cansou um pouco. A mim não cansou nada. Nada pode cansar a gente quando por trás das coisas existem coisas. Algumas escondidas, tem que fazer um esforço para ver, outras camufladas, você pensa que está vendo uma coisa, está vendo outra, e atrás dessas coisas camufladas, você vê outras, e depois adivinha outras, a sua visão alcança tudo mais ou menos misturado. Eu estou dizendo isso porque parece que cansou o assunto de se falar em voto eletrônico auditável, e parece que isso virou um assunto de uma hora para outra que não teria sentido ficar todo mundo insistindo nesse assunto. Tem todo um sentido. Porque este não é um assunto isolado. Este é um assunto cercado de outros assuntos que têm tudo a ver com este assunto, ou este assunto tem tudo a ver com os outros que o cercam. Você vai dizer assim, mas qual é o problema? Tivemos votação até hoje com essa urna eletrônica. Por que tanta celeuma, tanta discussão, tanto empenho? Empenho, de um lado, no sentido de que ela seja modificada para uma urna eletrônica mais moderna, com o voto sendo revelado como o mesmo que você pôs na urna. Só você vai ver, não é todo mundo. Ele aparece, você vê, confirmou, e ele vai para dentro de uma urna física, de uma sacola, como eram as urnas até bem pouco tempo atrás. Por quê? Que tem tanta gente querendo isso e tanta gente não querendo isso. Tanta gente não. Algumas pessoas não querendo isso, mas vale como tanta gente. Porque quanto vale, em termos de povo, o Barroso, do presidente do TSE? O Barroso vale por todos nós. Porque ele sozinho decide o que todos nós não decidimos. É como se fosse um plebiscito. Todo mundo quer o voto auditável? Claro que a grande maioria quer. Por quê? Porque não faz diferença, do ponto de vista de logística, que você vá votar apertando o botão, vendo o voto que você fez aparecer lá no papel, e depois ele cai na urna e desaparece, você já não está vendo mais, ninguém vai ver. Para você, tanto faz, apertar um botão e apertar um botão. Só que, num caso, todos nós apertamos um botão e não sabemos o que aconteceu a partir daquele momento. Chegamos no dia, vamos lá, entramos, aperta-se, plim, plim, e fomos embora. Embora com a exata sensação de que apenas apertamos o botão. Porque a cara do meu candidato apareceu ali, mas eu não sei se o voto foi para aquele ali. Logo, para a população, não há trabalho nenhum a mais. Para o TSE, nenhum trabalho a mais. Os votos caem na sacola, eu estou chamando de sacola porque a urna parece uma sacola e a urna eletrônica tem esse nome, para diferenciar. Aí tem gente que diz assim, mas tu vai se quebrar o sigilo do voto. Não, não vai se quebrar sigilo nenhum. A única pessoa na cabine que vê o papel com o seu voto aparecer e ele cai imediatamente dentro da urna, sacola, é você. Então, o que se está querendo é que haja uma transparência e uma impossibilidade total de erro ou de fraude no confronto entre os papéis que estão aqui e entre os números que estão aqui divulgados, correspondentes àquela urna. Isso faz mal a quem? A ninguém. Isto é bom para quem? Para todo mundo. Se é bom para todo mundo, ou pelo menos não faz mal para ninguém, é uma forma de progresso, não de retrocesso.
em relação à lisura e à transparência da votação. Seria tão simples resolver isto assim, ó. Por que fica estranho tudo e a gente volta ao assunto? Sempre só se fala nisso. Por que fica estranho? Porque tem gente que não quer. E os que não querem, por que não querem? O senhor e a senhora quereriam ter certeza de que houve correspondência entre os votos de papel com os votos da urna eletrônica, que nunca ninguém vê, a não ser no momento de apertar o botão, e você pode estar apertando o botão, aparecendo a cara do Paulo, e o voto está indo para o Pedro. E depois que sai o resultado eletrônico daquela urna e vai para o TSE em Brasília, neste caminho feito, você sabe se pode ter outra vez alguém interferindo neste trem que está levando a votação para lá? Trem, figuradamente. E depois sabe se dentro do TSE, na hora da contabilização, não há alguém que interfira no programa lá, porque é tudo secreto. Antigamente o voto era secreto. Hoje, tudo é secreto. Se você confia na tecnologia, com todas as fraudes que a gente vê em tudo, o senhor, a senhora confiam cegamente, ainda mais se tratando de eleições políticas, com interesses descomunais em jogo. Então, por que não se quer isso? E aí eu pergunto individualmente, por que o senhor Barroso, presidente do TSE, luta desesperadamente para não ter esse tipo de urna eletrônica auditável, auditoria do voto, constatável? Ele é presidente, juiz do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que ele não quer? O que custa para ele? Nada. E o que deveria acontecer? Ele devia ser o primeiro a querer. Que quanto mais lisura, mais transparência, melhor para um juiz que se diz juiz, ou que parece ser juiz, que no caso dele, ele se diz, mas não parece que é, pelas decisões que ele vem tomando. E aí é o outro negócio que eu digo. Você vê as coisas aqui, não vê o que está por trás. O que faz um ministro do Supremo Tribunal Federal, um Alexandre de Moraes, ir se reunir com presidentes de partido para derrubar esse tipo de projeto pelo voto auditável, que já estava aprovado no Congresso Nacional pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, e que estava em vias de aprovação pela Comissão Especial, que está mostrando de gente aí opinando que não entende nada disso. A Comissão de Constituição e Justiça é a primeira. Depois, aprovou, vai para a Comissão Especial, para tratar, discutir esse assunto no mérito, que a Comissão de Constituição e Justiça discute o aspecto jurídico, se é constitucional, se é jurídico o projeto. Depois, vai para a Comissão Especial. Ali vai se discutir, é bom, não é bom, deve ser assim, deve ser assado, deve ser aprovado esse projeto por isso, por isso, por isso. Estava praticamente aprovado, sai do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com isto, ele é um ministro de outro poder. O senhor Alexandre de Moraes, o zero e vezeiro em cometer ilegalidades que todo mundo viu. Aí ele sai e vai e se reúne com 11 presidentes de partidos, para convencê-los, entre aspas, coagi-los a mudar a história da comissão especial. E que fazem os presidentes de partido que têm o poder para isso? Forçam a mudança, tiram os que estavam lá e que, pela prévia, iam votar a favor do projeto e colocam outros cobras mandadas para votar contra o projeto. Dá para desconfiar de que alguma coisa tem por trás disso? Então, quando eu fico insistindo, às vezes, na defesa de algumas teses aqui, não é que eu comecei a defender a tese como pioneiro. Eu começo a defender uma tese quando eu vejo que defensores contrários à tese são pessoas que não prestam, que têm outros interesses, que são desonestos. E aí eu compro a briga contra esses que fazem esse tipo de coisa.
hoje, no meio da live do presidente da República, o TSE coloca na rede social uma mentira, dados mentirosos, contrapondo-se à fala do presidente. Outro poder, o STF, se metendo e contra-atacando. Como atacaram outro dia as Forças Armadas. Como o senhor Gilmar Mendes também fez isso. Como o senhor Alexandre de Moraes também fez. Então, quando um poder que já mostrou que é sujo, pela maioria dos seus membros, começa a interferir no outro poder e atropela os outros poderes, numa causa que não beneficia ninguém, a não ser beneficia a lisura eleitoral. O presidente Bolsonaro está insistindo nisso. Se a máquina amanhã e o papel mostrar que ele foi fragorosamente derrotado, ótimo. Ninguém vai poder dizer que houve fraude. Ele não vai poder chorar dizendo, eu fui vítima de fraude. A máquina mostrou com o confronto do papel. E vice-versa. Então, isto é bom para todos aqueles que ganham legitimamente uma eleição e é bom para mostrar que existem os que perdem legitimamente uma eleição. No país das maracutaias, dos golpes, das trapaças, em que os aposentados, as pessoas de idade, os idosos, todo mundo é vítima todo dia de um golpe novo. Por que os políticos... Porque você confia no Omar Aziz? Você tomaria o Omar Aziz como seu sócio? Numa empresa séria? Você aceitaria o Renan Calheiros como seu parceiro numa subida de alpinismo? Ou você acha que ele poderia, num determinado momento de risco, cortar a corda para você despencar e não fazer peso? Quem é confiável? Então, quem é contra o voto auditável, esse tem que explicar à luz do argumento da razão, e não pura e simplesmente aos gritos, aos berros, ao vandalismo, queimando o borba-gato, arrebentando as coisas no meio da rua. Isso não é argumento.